Olá, gente! Hoje o meu objetivo aqui é fazer você entender de uma vez por todas o que é esse tal de compliance. Porque ficar falando compliance pra cá, compliance pra lá é muito bonito. Porém, eu sei que a maioria das pessoas ainda não entendeu bolhufas do que significa isso. Então, hoje eu vou tentar fazer vocês entenderem de uma forma simples, prática, objetiva, o que é esse tal de compliance. E aí, no final, eu vou dar 2 exemplos práticos que vão fazer você perceber o que tem aí na sua empresa que precisa ser melhorado e que pode ser melhorado através de alguma das ferramentas de compliance. Beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, compliance, de onde que vem essa palavra? Essa palavra, ela tem origem em verbo em inglês, que significa, traduzindo aqui para o nosso português, significa estar em conformidade. Então, de um modo geral, o compliance, ele trata de ferramentas que o objetivo delas é fazer com que a empresa se mantenha em conformidade com as leis. Esse tipo de programa, ele já existe isso há muito tempo, porém, se tornou muito popular no Brasil com os escândalos de corrupção aí da época da Lava Jato, tá lembrado? Pois é. Então, viu-se aí a necessidade de implementação de medidas internas nas empresas, de modo a evitar a ocorrência de corrupção, descumprimento de lei, desvios, enfim. E aí, são implementadas ferramentas. Para se falar em um programa de compliance completo, é preciso que a empresa implemente todas essas ferramentas em conjunto, concomitantemente. Porém, a gente sabe que não são todas as empresas que têm uma estrutura, uma maturidade de gestão que faz com que seja possível a implementação de um compliance completo. Porém, a gente também tem certeza de que todas as empresas de qualquer porte, qualquer segmento, mesmo as empresas que não têm funcionário, elas podem sim se beneficiar da implementação de algumas dessas ferramentas, que são bastante acessíveis e que são introduzidas na prática do dia a dia da empresa. Através dessas ferramentas, a empresa observa que ela vai ter uma gestão mais profissionalizada, a coisa vai ficando mais séria. À medida que a empresa vai crescendo, são necessárias as adoções dessas medidas. E eu desconheço completamente uma pessoa que abre uma empresa, que monta um empreendimento, que não tem como objetivo um crescimento, uma permanência no mercado a médio e longo prazo. Deu para entender um pouquinho? Vocês vão entender melhor quando eu falar das ferramentas. As ferramentas são aí os aspectos principais do que forma, de fato, o que é o compliance. A ferramenta número 1, a primeira delas, é o comprometimento da alta gestão. O que significa esse comprometimento? Não tem como você implementar nenhum tipo de ferramenta de gestão se quem manda na empresa não está comprometido com essa mudança, com essa implementação. Então, a ferramenta número 1, o aspecto número 1, é que a alta gestão esteja comprometida, entenda a importância e o valor que um programa de compliance ou as demais ferramentas podem agregar no negócio. A segunda ferramenta é o mapeamento de riscos. O que é esse mapeamento de riscos? A gente fazer um estudo, uma varredura na empresa sobre o que tem, que pode estar errado e que precisa ser consertado. E o que é que no dia a dia pode vir a dar errado e que precisa ter um trabalho preventivo para que o erro não aconteça e que, se aconteça, tenha algum tipo de plano de ação. Tá aí tranquilo? Terceira ferramenta, auditoria. Essa auditoria também faz esse levantamento. O que está certo, o que está errado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser reformulado, melhorado. Bacana?
E aí a gente vai para a quarta ferramenta, que é a criação de uma política interna. As empresas, de modo geral, todas as empresas estão submetidas à lei. Elas precisam cumprir a lei, estão submissas à lei. Precisam estar atentas ao que a lei determina. Porém, as empresas podem criar regras internas, desde que não esteja contra a lei. A empresa pode ter uma lei própria, uma lei interna. E aí essa lei, essas regras próprias da empresa, que são particulares, personalizadas, elas são criadas elas vão ser incluídas nessa política interna. Junto com a política interna, a gente vai ter também o código de conduta, que é mais uma ferramenta do compliance. Então, em conjunto com a política interna, a gente vai ter o código de conduta e vamos ter também um canal de denúncias, porque de nada adianta nós fazemos o levantamento dos riscos, termos um código de conduta, fazemos uma auditoria completa da empresa se as pessoas que estão dentro da empresa, quando cientes de algum desvio de conduta, alguém que está cometendo alguma irregularidade dentro da empresa, essa empresa não pode, se essa pessoa não pode denunciar, a empresa não tem a oportunidade de corrigir o que está errado, né? O que está incorreto, de melhorar suas políticas internas. Então, é importante também a implementação desse canal de denúncias quando a gente fala de um compliance completo. Não existe compliance sem nenhuma dessas ferramentas, mas você pode utilizar essas ferramentas mesmo sem precisar ter um compliance completo. Até aí tranquilo? E aí, tendo um canal de denúncias, quando se chega uma denúncia, é preciso saber o que fazer com ela. E aí, passamos a parte da investigação, uma comissão investigativa interna que vai apurar e avaliar essas denúncias que porventura possam chegar por meio desse canal de denúncias. E por fim, mas não menos importante, temos esse outro pilar, que é o pilar dos treinamentos. Porque não adianta nada, a empresa fez uma política interna maravilhosa, listou nessa política interna e no código de conduta todos os procedimentos que os colaboradores devem seguir para poder fazer o atendimento ao cliente, manuseio dos produtos. Tá tudo lindo, maravilhoso no papel. Mas, se você não faz um treinamento explicando para as pessoas como que as coisas devem ser feitas, como que são os procedimentos internos da empresa, como que aquela empresa funciona e deve atuar, de nada vale. É a mesma coisa que nada. É só um papel com um tanto de coisa escrita sem nenhuma utilidade. Então, o treinamento é fundamental para quê? Para que todas as ferramentas que sejam implementadas, que elas tenham uma utilidade prática de fato. E que no final das contas seja possível alcançar os objetivos que foram definidos pela empresa nesses documentos que foram redigidos. Tem uma outra ferramenta também, que é uma ferramenta, o nome dela é Due Diligence. Mais um nome difícil aí para você aprender. A Due Diligence, vou resumir aqui, é a realização de diligências, de procedimentos, de buscas, de avaliações com relação a outras empresas. Lembra de um caso recente de uma vinícola que foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho com denúncias relacionadas a trabalho escravo? Pois é. Se essa vinícola tivesse feito uma due diligence, que seria eles fazerem essa due diligence? Seria eles investigarem a empresa
que eles estão contratando para prestação de serviços na vinícola, se essa empresa está pagando os funcionários corretamente, fazendo os contratos certinho, oferecendo alojamentos adequados para essas pessoas. Então, se essa vinícola tivesse tomado cuidado de fazer essa apuração, com certeza todas essas denúncias, todo o desgaste que a empresa sofreu teria sido evitado. Não é à toa que agora eles estão tendo que correr atrás do prejuízo e investir milhões aí em compliance. Tá certo? Então, compliance é tudo isso. Ele só fala em um programa completo de compliance com a implementação de todas essas ferramentas dentro da empresa. Ah, Naira, mas a minha empresa é pequena, né? Não tem como eu fazer um compliance. Tudo bem, mas as outras ferramentas são super úteis e você pode aplicar na sua empresa a partir de hoje. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você já se perguntou, você já recebeu aí algum atestado médico e aí você ficou naquela dúvida, né? O funcionário te avisou que não ia trabalhar e você ficou na dúvida. Gente, fulano tem que me trazer o atestado? Quantos dias que ele tem para trazer o atestado? E aí você foi lá no Google e perguntou, jogou lá no Google, qual é o prazo para o empregado apresentar um atestado médico? E aí você não achou, por quê? Porque a lei não fala sobre isso, a lei não determina um prazo de entrega. Mas você pode criar uma regra interna na sua empresa, determinando qual que é o prazo que o empregado tem para entrega desse atestado. Bacana? Outro ponto, banco de horas. O banco de horas, ele vem disciplinado nas convenções coletivas de trabalho, nas convenções coletivas do sindicato. Porém, desde que, se você estabeleça regras mais favoráveis às que estão na convenção coletiva, você pode tratar isso internamente, através de políticas internas dentro da sua empresa. Olha, a convenção coletiva fala que o banco de horas, ele vai ser, que a compensação vai ser em 4 meses. Não, eu quero estabelecer que seja em 2 meses, porque eu não quero que ninguém fique com horas acumuladas na empresa. Ok, você pode colocar isso nas suas normas internas, beleza? O que mais que você observa aí no dia a dia da sua empresa, que você acha confuso, complexo, que você vê que precisa melhorar e que talvez seja possível aí através de alguma dessas ferramentas do compliance? Pensa aí, me fala. Coloca aqui nos comentários as dúvidas, as perguntas que eu vou estar à disposição para responder. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre compliance, as ferramentas, como melhorar a gestão interna da sua empresa através do cumprimento da lei, já clica aqui em seguir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também gostariam de saber desse assunto, beleza? Muito obrigada, até mais!